Vamos lá, hoje eu queria discutir com vocês um trabalhinho que tem ali. Eu coloquei lá um arquivo, que é esse aqui, Interpretação Clínica do Hemograma nas Infecções. Então isso faz uma excelente resumida da matéria que a gente viu aqui na imunologia. Então vocês vão ter uma ideia do porquê analisar o sangue, quais são os fatores que são encontrados no sangue. Toda essa parte inicial que a gente fez foi justamente para que vocês entendessem os termos que estão descritos aqui. E em um dado momento, se vocês estiverem nos laboratórios, vocês terão a capacidade de entender o que está acontecendo lá. A prática, como eu disse, é o dia a dia que traz, né? A prática leva à perfeição. Então aqui nesse trabalho tem essas perguntas que são perguntas que você costuma se fazer, que você deve fazer ao iniciar o trabalho no laboratório de análises clínicas, e serve também como base para concursos, né, esses termos que estão citados aqui. Então, por que analisar o sangue? O trabalho já traz aqui uma ideia histórica, né, da relação que o homem tem com o sangue. Na antiguidade, os médicos gregos notaram que o sangue de algumas pessoas doentes coagulava rapidamente e formava uma lenta crosta flogística, esse era o nome que eles deram lá em grego. Então, esse envolvimento dos profissionais de saúde com o sangue é muito antigo, né? O que é o sangue? É um tecido constituído de células, e a gente viu a hematopoese dessas células lá na hematologia, vimos na imunologia novamente, eritrócitos, plaquetas, leucócitos. Entre os leucócitos, que são as células brancas, nós temos linfócitos, monócitos e as células que têm grânulos. As células que têm grânulos se dividem em eosinófilos, neutrófilos e basófilos, bem resumido. E o plasma do sangue, água, nutrientes, eletrólitos, catabólitos, hormônios, proteínas, lipídios, etc. Aqui também descreve como que o sangue é produzido, quais são os dados que tem no hemograma, que é o que a gente viu lá no hemato. Então o hemograma é constituído pelo eritrograma, foi o que nós vimos lá naquela época. E aqui na imuno, faz parte também do hemograma o leucograma, que é a contagem de leucócitos. Milhares por milímetro cúbico de sangue, contagem diferencial dessas células brancas, ela é relativa e também absoluta. Então nós temos as porcentagens de células brancas. A gente viu lá no hemato, analisamos leucograma também na época, porque o leucograma faz parte do hemograma, que é necessário também verificar a contagem absoluta, porque se relativamente duas populações de células diminuem, proporcionalmente você tem um valor que não deve ser considerado, porque proporcionalmente aqueles valores não refletem a realidade. Então é necessário também verificar a contagem absoluta. Entre os resultados do hemograma, nós também temos a contagem de plaquetas, milhares por milímetro cúbico de sangue. As plaquetas são fragmentos do citoplasma dos megacariócitos, elas não são células. E eu trouxe um artigo que já é bem antigo, mas eu queria apresentar para vocês aí como diante do que a gente discutiu lá na semana de pesquisa, né, no seminário de pesquisa, a importância de nós estarmos conectados aos artigos científicos, né? Eu trouxe um exemplo aí de algo que aconteceu, uma fatalidade até dentro da minha própria família. Eu suspeito que esteja relacionado com isso. Então é como se a gente hoje discutisse clinicamente um fato. Mas seguindo aqui nesse primeiro documento, a relação entre infecção e hemograma. Então quer dizer que num evento de infecção viral, bacteriana ou qualquer outra causa, fungos, essas células vão se alterar. Vão se multiplicar, estarão presentes em maior quantidade no sangue e poderão ser notadas no hemograma. E esse trabalho aqui descreve essas condições. Como que o tecido infectado se comunica com a medula óssea? Então a gente viu que são produzidas proteínas por essas células, as interleucinas, por exemplo, que são capazes de recrutar outras células. O fator de necrose tumoral também é produzido por essas células para recrutar novas células do sistema imune. Os macrófagos nos tecidos mudam de nome. No fígado eles são chamados de células de Kupfer. No baço, linfonodos e sinusoides medulares, eles são chamados de macrófagos. No sistema nervoso central, eles são chamados de microglia.
No rim, células mesangiais. No osso, osteoclastos. Na pleura, macrófagos pleurais. E no pulmão, macrófagos alveolares. Eu já vi bastante questão de concurso que trata especificamente disso aqui. É uma pergunta sobre macrófagos, mas em vez de macrófagos, o cara põe lá células de Kupfer. E aí você não sabe o que é uma célula de Kupfer. Célula de Kupfer é um macrófago. Ou uma pergunta sobre quais células participam do sistema leucocitário. Aí tem lá hemácias, eritrócitos, plaquetas, células da microglia. Se você parar para pensar, você vai pensar assim, nossa, células da microglia não é do sistema imune, elas são da microglia, né? Mas são macrófagos. Então é importante se ater a esses temas. Numa infecção, nós aumentamos a produção de neutrófilos, sobretudo nas infecções bacterianas. Por que isso acontece? Como os neutrófilos são produzidos, e aí a gente volta lá para a medula óssea, a diferenciação das células tronco. Por que alguns antibacterianos têm ação, podem provocar aplasia, ou seja, tem uma ação direta na medula óssea? Porque os antibacterianos, eles muitas vezes são estruturas específicas de ataque à célula procariótica. As nossas células são eucarióticas, produzem núcleo. As proteínas presentes nas nossas células são específicas de células eucarióticas, né? Nós temos o DNA aqui dentro do nosso núcleo, que produz as nossas proteínas. Isso vocês se lembram lá da bioquímica, tenho certeza. Na célula procariótica, na célula bacteriana, o DNA fica aqui no citoplasma e a própria constituição das suas proteínas é diferente. Então, por exemplo, o ribossomo da bactéria é diferente do nosso ribossomo. Muitos antibióticos atacam exclusivamente o ribossomo bacteriano. Só que existe um negócio que é a teoria endossimbiótica da origem mitocondrial. As nossas mitocôndrias, de acordo com essa teoria, um dia foram bactérias. E as mitocôndrias, que vocês também se lembram da bioquímica, são as organelas responsáveis por produzir energia, elas têm o seu DNA próprio internamente, elas têm os seus ribossomos aqui internamente. E esses ribossomos e essas proteínas mitocondriais, levando em consideração a teoria endossimbiótica da origem mitocondrial, são equivalentes aos ribossomos das bactérias. E por isso podem ser afetados por antimicrobianos. Então veja que interessante essa interface aqui, bioquímica, farmacologia e imunologia. Então, de acordo com a teoria endossimbiótica mitocondrial, que você aprendeu lá na bioquímica, as mitocôndrias um dia foram bactérias. Então as estruturas da organela são muito semelhantes às estruturas de células procarióticas. Numa infecção bacteriana, utilizamos antibióticos. Esses antibióticos miram nessas especificidades da bactéria. Só que essas especificidades bacterianas são semelhantes às mitocondriais. Se morrem mitocôndrias de células tronco da medula óssea, como que essas células tronco da medula óssea irão se multiplicar para responder a uma infecção bacteriana? Aplasia. Então, em diversos antimicrobianos que atuam especificamente contra o ribossomo bacteriano, contra enzimas que atuam diretamente no DNA bacteriano, fazendo a síntese de RNA mensageiro, nós temos o problema de uma reação cruzada contra nossas próprias mitocôndrias. Se as mitocôndrias de células-tronco morrerem, nós não teremos essa multiplicação celular que a gente vê aqui nessa figura. Isso prejudica a resposta imune. É por isso que, por mais que existam antibióticos e fontes de tratamento, nós devemos evitar o adoecimento. Nós devemos nos alimentar corretamente, recebermos uma quantidade de vitaminas que faça com que o nosso metabolismo funcione corretamente, para evitar esse desabastecimento, para evitar as vulnerabilidades do sistema imune. Falando em alimentação, vocês conhecem muito bem ácido fólico e vitamina B12, que são essenciais para a síntese de novas moléculas de DNA.
Numa infecção, como ocorre a multiplicação de células, os neutrófilos lá se multiplicam, se diferenciam lá da medula, vão para a corrente sanguínea, as células tronco se multiplicam, eu também não posso ter deficiências de ácido fólico e vitamina B12. Porque senão haverá um grande prejuízo da resposta imune. Então vejam como as coisas estão conectadas. É preciso que a gente seja capaz de pensar na saúde do indivíduo nesse nível, com base em todos os conhecimentos que nós adquirimos ao longo de toda a trajetória no curso de farmácia, como comentamos lá no seminário de iniciação científica com o professor Francisco. Não foi nada combinado, eu nem o conhecia, foi tudo uma descoberta ali naquele momento. E vocês puderam perceber como aquele farmacêutico é excepcional. Eu fiquei muito surpreso e muito feliz de conversar com ele e de discutir aqueles assuntos, poder discutir aqueles assuntos com ele, e sendo um material que está ali diretamente utilizado para informar vocês a respeito. Então essa nossa interface com esses artigos científicos tem que ser explorada, não importa onde você esteja trabalhando, se no laboratório de análises clínicas, se na área de alimentos, tecnologia de alimentos, na área industrial ou na drogaria. Podem surgir problemas ali, manifestações clínicas nos pacientes que você tem que ter condição de verificar. É um exemplo do próximo trabalho que a gente vai discutir aqui hoje. O que é o desvio à esquerda? Nós falamos bastante desse desvio à esquerda lá na hematologia, então não preciso voltar nele novamente, apenas informar para vocês que ele existe. Está nas nossas aulas lá de hematologia, quando nós falamos também do leucograma, que faz parte do hemograma. Não existe nem a palavra hemograma completo, todo hemograma sempre é completo, né? Traz um hemograma, leucograma e plaquetas. E aí fica então esse material aqui de consulta para você. Muito bem escrito, numa linguagem bem tranquila, explicando todas as células que estão envolvidas na resposta imune e tirando as conclusões aqui. Então, a importância da interpretação clínica do hemograma nas infecções. Agora o trabalho que eu trouxe para a gente. As perspectivas da trombocitopenia trombótica induzida por vacinas. Vocês se lembram que também lá atrás, na hematologia, nós conversamos a respeito da origem do vírus. Tem essa aula gravada lá. Quem tem o link, né, ainda consegue assistir essa aula. Ainda não está disponível publicamente. Mas na época nós falamos a respeito. Hoje já dá para dizer que essa hipótese está muito bem consolidada diante dos achados que foram realizados aí em relação ao vírus. E na minha família, recentemente, um primo meu faleceu apresentando sintomas muito estranhos, meses ou semanas depois de ser vacinado, um mês praticamente, após sua vacinação com a vacina da Pfizer, se não me engano. E aí, no momento em que ele foi internado, eu comecei a pesquisar a respeito dessas reações adversas à vacina, porque o quadro clínico dele era muito estranho. Ele tinha minha idade, 32 anos, não realizava uso de medicamentos, não tinha comorbidades, mas começou a apresentar dores abdominais e aí foi internado, logo evoluiu para coma e não conseguiu mais sair do coma. Definhou até evoluir a óbito. E nessa época que ele tinha sido internado, eu fui procurar possíveis causas dessa doença. E aí me deparei com esse trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido lá em Israel e ele data de maio de 2021. Então é desse ano, lá no início do ano. A questão é que começaram a observar algumas reações adversas que podem estar relacionadas com a vacinação. Então, conforme
a pandemia continua a infectar numerosos indivíduos no mundo inteiro. Uma das abordagens que lideram o jeito que nós estamos lidando com essa crise de saúde global é a vacinação contra o Covid. Devido a informações recentes, a vacinação com a vacina desenvolvida pela Oxford e AstraZeneca pode resultar em uma desordem trombocitopênica trombótica catastrófica induzida pela vacina. Então, o que é uma trombocitopenia trombótica? Trombócito é a plaqueta. Trombocitopenia é a redução do número de plaquetas, né? Trombocitopenia. Penia sempre está relacionado com a redução, vimos isso lá na hematologia. Se reduzem plaquetas, é porque essas plaquetas se agregaram em algum momento e podem ter formado trombos. Então, não é uma trombocitopenia qualquer, como a gente vê lá na dengue, por exemplo, né? Em que o número de plaquetas diminui porque estão sendo observadas naquele paciente, por exemplo, hemorragias internas, causadas pelo acúmulo de anticorpos. Então, na dengue, o acúmulo de anticorpos contra o vírus, nas juntas especificamente, faz com que ocorram hemorragias, microhemorragias nessas juntas, e aí as plaquetas coagulam esse sangue. Por isso as dores nas articulações no paciente que tem dengue, né? Aqui acontece um evento diferente. Essas plaquetas estão coagulando em trombos e entupindo vasos. E isso é que causa queda no número de plaquetas circulantes. Por isso, trombocitopenia trombótica. E foram relatados alguns casos de trombocitopenia trombótica catastróficos induzidos por vacina em pacientes que utilizaram a vacina da Oxford e da AstraZeneca. Então, os pesquisadores resolveram fazer uma revisão sistemática aqui da literatura para descrever esses casos. Como é que se dá o problema? Essa desordem se apresenta como uma trombose extensiva nos locais atípicos, muito atípicos, primeiramente nas veias cerebrais. Então, fica difícil de explicar clinicamente o que estava acontecendo com os pacientes que estavam doentes por conta disso. É por isso que, quando se viu as diferenças existentes no comportamento dos pacientes, se aventou a possibilidade da indução pela vacina. Porque isso tinha sido algo recentemente adicionado na vida dessas pessoas que apresentaram esses efeitos adversos, né? E aí foram investigar, portanto, esses casos. Então, existem, então, esses eventos de trombose em locais atípicos, primeiramente nas veias cerebrais, e isso vem acompanhado da trombocitopenia, que é a queda na concentração de plaquetas plasmáticas, e uma produção de autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. Então, se o organismo produz autoanticorpos, uma resposta autoimune contra o fator de agregação plaquetária 4, esses anticorpos coagulam as plaquetas. E é isso que causa a trombose. E aí essas plaquetas coaguladas têm reduzido a sua concentração plasmática, por isso a trombocitopenia. Beleza? Então, pôde-se perceber isso nesses pacientes. Esse fator de agregação plaquetária 4, esse anticorpo contra o fator de agregação plaquetária 4, tem a capacidade de se ligar ao receptor, a um receptor presente nas plaquetas e contribui para a sua agregação. Esse efeito adverso raro pode descrever as apresentações clínicas de uma resposta mediada pelo sistema imune, que é clássica, que é essa desordem HIT. O que quer dizer esse HIT? Já me esqueci. Mas, se não me engano, ela acontece com pacientes que foram expostos à heparina. Então, quando os pacientes são expostos à heparina, que é um anticoagulante, eles também podem desencadear essa mesma resposta autoimune contra o fator de agregação plaquetário 4 que está presente nas plaquetas e, portanto, trombose.
Isso mesmo. Essa apresentação dessa heat disorder que ocorre seguida da exposição à heparina. De forma surpreendente, nenhum desses pacientes foi pré-exposto à heparina antes de que a doença se estabelecesse. Então, aqueles que foram encontrados com a catastrófica desordem de trombocitopenia trombótica não tinham sido expostos à heparina, apesar de apresentar os mesmos sintomas. Então, isso é que levou à hipótese de que o antígeno viral da vacina desencadeou essa resposta autoimune. Então, isso é algo que pode estar acontecendo com os nossos pacientes. Vocês talvez se deparem com essa situação clínica em algum momento, se estão estagiando, se estão trabalhando nos laboratórios ou trabalhando em hospitais, e isso não seja explicado. No caso do meu primo, eu tentei levar isso a conhecimento dos médicos, mas, infelizmente, não houve resposta, né? Quem estava cuidando do caso não se interessou por essa hipótese. E é por isso que eu trouxe esse artigo hoje. Talvez vocês se deparem com algo que seja parecido, tenham a oportunidade de participar da discussão, que nem foi comentado pelo professor Francisco, lá no seminário de pesquisa, e aí tem algum conhecimento a respeito disso, né? Vamos voltar aqui para o trabalho então. Aqui novamente na introdução ele cita, né, que a vacina foi a forma que nós temos de combater o vírus da Covid-19, mas nós não podemos negar as nossas preocupações em relação à segurança. É por isso que essas reações adversas devem ser notificadas. E aí aconteceram vários casos de notificação com as vacinas da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e da Oxford AstraZeneca. Alguns documentos recentes reportam que diversos pacientes de vários centros médicos apresentaram eventos trombóticos não usuais, trombocitopenia e manifestações autoimunes 1 a 3 semanas depois de receber uma única dose da vacina da Oxford AstraZeneca. Então, isso foi reportado. Nessa época, muitas dessas apresentações de vacinas foram fatais e apresentaram, né, desenvolveram essa trombocitopenia induzida pela heparina, HIT, que é a sigla que a gente viu lá em cima no resumo. E uma desordem autoimune que comumente ocorre acompanhada da exposição à heparina. Então, essa HIT é uma desordem autoimune que ocorre após a exposição do paciente à heparina. Só que aqueles indivíduos que não tinham sido expostos à heparina estavam apresentando essa mesma desordem autoimune. E aí isso foi associado com a vacinação. As características clássicas dessa resposta autoimune, essa trombocitopenia autoimune associada à heparina, é a formação de tromboembolismos em locais atípicos, trombocitopenia e a produção de autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetária 4, que é ativado pelas plaquetas. Então, é o mesmo evento clínico acontecendo, só que sem exposição à heparina. Uma desordem similar foi previamente documentada nos pacientes que tinham Covid-19. E nos pacientes que tinham Covid-19, mesmo não sendo expostos à heparina. Então, o próprio vírus pôde desencadear essa mesma desordem trombocitopênica trombótica em pacientes. Depois desses reportes da catastrófica trombocitopenia trombótica induzida pela vacina, 18 países suspenderam seu uso da vacina até posterior examinação, incluindo Suécia, Alemanha e França. O Reino Unido continuou com a vacinação, apesar de 19 casos fatais confirmados da trombocitopenia trombótica induzida por vacinas.
lá em abril. E, de forma importante, 169 casos de trombose sinovenosa cerebral e 53 casos de trombose das veias esplâncnicas. O que é esse termo splanchnic? É um termo utilizado para se referir à cavidade abdominal. No caso do meu primo, que eu comentei com vocês, houve também a queixa de dores abdominais antes da internação. Então, quando eu li esse artigo aqui, muita coisa fez sentido, pelo menos na minha cabeça, né? Porque houve queixas de dores abdominais, e aí aqui no trabalho ele descreve essa característica, esse sintoma nos indivíduos que estão apresentando essa trombocitopenia trombótica por conta dessa agregação plaquetária, desses trombos que impedem a circulação. Então, nos casos aqui reportados, houve a presença de dores também abdominais, porque houve trombose venosa na região abdominal. E também a associação dessa trombose com um local atípico que é o cérebro. Ele também apresentou esse extravasamento de sangue venoso cerebral. Aqui, assim como o que aconteceu na minha família, ele diz que vários casos podem estar caindo abaixo do radar. E aí é que entra o nosso papel, né? Como profissionais de saúde que tem essa interface muito grande com a capacidade de analisar essas situações, né, de acordo com as disciplinas que nós temos ao longo do curso. Então, se imagine num hospital agora, né, estagiando ou trabalhando. Algum caso desses chamando a sua atenção, como aconteceu comigo, né? A gente tem que ir atrás de descobrir isso. E, principalmente, saber o tratamento que é realizado nesses casos, né? O tratamento que pode ser realizado. Vocês têm alguma ideia? Vamos dizer que a gente se deparasse com esse paciente agora. Percebemos lá uma trombocitopenia, depois de fazer o hemograma, né? Percebemos uma trombocitopenia, entre outros resultados. Percebemos, na análise enzimática que a gente viu lá na bioquímica, a elevação de enzimas que estão relacionadas com a coagulação. Uma dessas enzimas é a lactato desidrogenase. Lá na bioquímica, a gente viu que ela aumenta em casos de infarto. Então, isso pode estar associado também com trombose. A gente até comentou na bioquímica lá atrás a questão da indução de trombose por anticoncepcionais em mulheres. E que a melhor forma de verificar dores nas pernas em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais é a avaliação da lactato desidrogenase, que aumenta em condições de trombose. Então, beleza, pegamos aí um caso, né? Estamos avaliando no laboratório esse paciente, ele apresenta trombocitopenia, ele apresenta trombose, ele tem 30 anos, não faz uso de medicamentos, sem comorbidades, não houve trauma, só que foi vacinado há 3 semanas atrás. Foi esse o evento que foi modificado, né, na conduta normal desse paciente até então. Poderíamos estar diante de um caso de trombocitopenia trombótica induzido pela vacina. E aí, como tratar? Alguém se habilita? Então, é o que a gente vai ver aqui hoje. Numerosos casos, então, estão caindo abaixo do radar. E eu acredito que isso esteja acontecendo, porque a gente não vê a notificação desse tipo de reação adversa por aí. E no caso específico que ocorreu na minha família também, não houve nenhuma manifestação a esse respeito. Pode ser que não tenha sido. Eu não participei diretamente do caso. Mas será que não caberia uma simples notificação para a vigilância sanitária de que isso está acontecendo, né? Casos de trombose venosa cerebral foram encontrados
com uma maior frequência nos indivíduos vacinados com a vacina da AstraZeneca, entre as outras vacinas da Covid, né? Embora essa reação adversa pode ser considerada extremamente rara, nós precisamos examinar o escrutínio, né, da porcentagem dessas reações adversas é necessário. Então, essa reação adversa, de fato, é extremamente rara. Só que a aplicação em massa das vacinas está impedindo que isso seja notificado. Então, certamente, esses casos estão ocorrendo sem que haja notificação. Pode ser que seja rara na população mundial, mas é capaz que, em um dado grupo, em uma cidade, dentro das características genéticas de uma região, esses eventos sejam mais frequentes. E esse aqui é o perigo. Falando em reações adversas à vacina, eu tenho um amigo de Resende também, que não carregava peso, já é idoso, sim. Tinha algumas comorbidades, como hipertensão, por exemplo. E trabalha em escritório, não carrega peso, etc. Não tem trabalhos completamente extenuantes. E aí, de repente, começou a sentir dores nas extremidades, nas pernas, nas mãos, e perdeu a força nas mãos. Esse caso está sendo investigado como a síndrome de Guillain-Barré, que também pode ser desencadeada pela vacinação. O fato diferente que acompanhou o dia a dia desse meu amigo foi também a vacinação. E não se sabe por quê, e aí tudo leva em consideração que é a síndrome de Guillain-Barré, e agora esse que tem tratamento, que busca tratamento em hospitais particulares principalmente, já está sendo investigado quanto a isso, quanto à indução da síndrome devido à vacinação. E agora, mesmo se descobrir que foi, como é que recorre? Se a vacinação foi aprovada e quem vai arcar com as consequências, né, desses efeitos adversos na população? Então, infelizmente, a gente tem esse dilema. A vacinação foi essencial para a redução de casos, sim, mas existem alguns dilemas éticos relacionados com ela, né? E um deles é a presença desses efeitos adversos, que não tem como ser investigados num evento de vacinação em massa. A investigação específica da trombocitopenia trombótica induzida por vacina é essencial para assegurar a segurança da inoculação nos indivíduos. Então, como dissemos, né, essas alternativas que nós temos, alternativas médicas, elas devem ser utilizadas, né? A vacina teria que ser aplicada de fato. Mas a gente não poderia fazer a aplicação em massa sem essa capacidade de notificação. Então, se essas notificações estivessem acontecendo de forma correta, muito provavelmente a comunidade médica estaria a par desses efeitos e teria alternativa para tratá-los. Infelizmente, não se percebe isso, né? Então, quais seriam as características desses pacientes? É uma rápida produção de trombose acompanhada de trombocitopenia, desenvolvida 5 a 24 dias depois da primeira dose de vacinação com a vacina da AstraZeneca. Mas ela também foi investigada também em outras vacinas. 27 dos 41 pacientes inoculados eram mulheres e então as mulheres tiveram uma maior taxa, né? Uma maior probabilidade de apresentar esses efeitos adversos entre aqueles que apresentaram os efeitos adversos, né? E a idade média desses pacientes era entre 21 e 77 anos de idade, nesses casos reportados aqui pelo trabalho. No laboratório, o que foi encontrado? Olha aí o ELISA, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Sendo utilizado para investigar a presença desses anticorpos. Então foi feito lá o Enzyme Linked Immunosorbent Assay ELISA para autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. Então, na placa lá do ELISA, tinha esse PF4, o fator de agregação plaquetário 4, que está lá presente nas plaquetas, agregado, conectado às plaquetas. Então, quando colocou o soro do paciente na placa da ELISA,
Se havia esses autoanticorpos, eles se ligaram ao fator de agregação plaquetário 4. Então, lá no pocinho lá do ELISA, PF4 estava aqui conectado na base. Então, um exemplo prático lá, dentro da realidade do que a gente já viu na nossa aula. Se havia autoanticorpos no soro do paciente, esses autoanticorpos se ligaram no PF4. E aí depois vem um outro anticorpo, que essa placa é lavada, né? Retiram-se todos os sobrenadantes aqui presentes, a placa é lavada, esgotada. Depois se adiciona um outro anticorpo que contém ligado a si uma enzima. E aí se adiciona o substrato da enzima. O substrato, então, é convertido em produto. E esse produto é luminescente. Produto. Esse produto, posteriormente, então, a leitura do ELISA, que vai fazer uma leitura aqui por ultravioleta, será quantificado, identificado, e a presença de autoanticorpos poderá ser quantificada também nas amostras desses pacientes, certo? Então, no poço, no poço aqui da placa de ELISA, passaremos a encontrar o substrato sendo transformado em produto. De acordo com a quantidade de produto aqui, nós podemos quantificar a quantidade de anticorpos, autoanticorpos contra o PF4 presentes. Tá? E aí, foi positiva, né, a presença desses autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4 em 36 dos 38 pacientes testados. 94,7% dos pacientes, então, apresentaram esses autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. Então, em todos esses pacientes lá que foram diagnosticados com esse evento catastrófico induzido pela vacina de trombocitopenia trombótica, 94,7% tinham autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. Todos os pacientes que chegam nos hospitais com possíveis efeitos relacionados a isso são investigados por ELISA? Infelizmente não, né? A investigação desses autoanticorpos é muito importante porque, geralmente, aquelas doenças que não têm fundo aparente, que a gente não consegue explicar, podem ser doenças autoimunes, sobretudo nos mais jovens. Então, aquela criança que está doente, não sabe por quê, tem febre, para de ter febre, volta a ter febre, usa medicamento, o medicamento não funciona, volta para o hospital. O ideal é investigar uma doença autoimune, né? E esses kits de ELISA têm na sua constituição lá o fator de agregação plaquetário 4, componentes, proteínas de membrana celular, de células do fígado, de células do pâncreas e assim sucessivamente. Então, por ELISA, dá para investigar essas questões. Todos os pacientes que tiveram essa reação adversa tinham um notável declínio na contagem de plaquetas como diagnóstico, com uma média aproximada de 30 mil a 40 mil plaquetas. E aí, essa média era de 10 a 110 mil plaquetas na contagem dos pacientes que tiveram esse evento, então, de trombocitopenia trombótica, um nível muito baixo. Quais são os achados clínicos? Os sintomas reportados pelos pacientes com essa trombocitopenia trombótica induzida por vacinas incluem dores de cabeça, que começaram após a vacinação ou alguns dias depois, e alguns deles acompanhados de febre. Depois da obtenção de imagens de laboratório, que foram conduzidas nesses pacientes, eles foram diagnosticados com hipercoagulação, que levou à trombocitopenia trombótica. Então, esses resultados de imagem que foram feitos nos pacientes, né, a tomografia, perceberam trombos nas veias cerebrais. Essa foi o principal achado aí, né, em relação a esses pacientes. Numerosos pacientes tiveram mais do que um único sítio de trombose, um único local em que foi observada a trombose.
A maioria dos locais em que houve trombose foram atípicos. Primeiramente, tromboses envolvendo as veias cerebrais. Então fique atento, se estiver lá no estágio, se deparar com um paciente desse, que tem ou não comorbidades, faz ou não uso de medicamentos, mas, do nada, apresentou trombose num local atípico, dores de cabeça, após um mês depois da vacinação. Porque certamente esses casos estão passando por baixo do nosso radar e não estão sendo notificados, não estão sendo aventadas as possibilidades de uma reação adversa à vacina. Porque ela é rara, sim, só que até para esses pacientes que raramente desenvolverão isso, existe tratamento. Só que esse tratamento não é discutido por conta de toda essa politização em cima da vacina, né? Outros comuns de trombose incluem splânquic, veias esplâncnicas, então, que são esplênicas, né, que estão relacionadas com a cavidade abdominal, conforme o caso que eu relatei para vocês, que aconteceu na minha família. Veias portais e veias hepáticas. Então, a trombose também pode acontecer nesses outros órgãos. Enquanto que alguns pacientes apresentaram embolia pulmonar, trombose arterial e outros locais de tromboembolismo. Então, se você tiver em área técnica, identificar aí esses eventos de tromboembolismo, se acontecer com algum paciente, se essa história chegar em você lá na farmácia, considere essa possibilidade, considere essa hipótese. Aqui eu não estou nem afirmando que esse caso particular foi uma reação adversa à vacina, mas faz muito sentido. Eu consideraria essa hipótese para o tratamento. No caso desses achados clínicos, 17 dos 41 pacientes, ou seja, 41,4%, evoluíram a óbito. A maioria deles como resultado de uma hemorragia, de uma injúria hemorrágica isquêmica ou isquêmica no cérebro. Então, houve hemorragia e extravasamento de sangue, porque o número de plaquetas era tão baixo que não conseguiu coagular essa hemorragia. E aí extravasou sangue, as células do cérebro não puderam se nutrir mais, consequentemente, morte cerebral. Ou os trombos impediram a passagem do sangue que nutriria essas células cerebrais. Entretanto, os resultados, ainda assim, né, os resultados de avaliações pós-mortem, né, as autópsias, de pacientes que demonstraram essas evidências de trombose, esses resultados de autópsias, avaliação de pacientes, demonstraram evidências de trombose em várias veias pequenas. Então, nas vênulas do nosso corpo, que também fazem irrigação do cérebro, também estavam todas acometidas por trombose. Então, isso não aconteceu só com grandes trombos. Esses trombos também eram pequenos, interrompendo a passagem de sangue por pequenas veias. Então, esse é um grande problema que a gente discutiu lá atrás, quando falou do Covid, né? Que ele, a princípio, é uma doença endotelial. O vírus em si não é um grande problema quanto à eliminação. Só que as proteínas desse vírus e a resposta imune que é direcionada ao vírus, sim, elas se tornam um grande problema, principalmente porque no pulmão esses trombos entopem pequenas veias e artérias. E aí nós temos o tromboembolismo. E o pulmão, a gente sabe que é essencial para a manutenção da vida, porque sem oxigênio as células morrem. Lá na bioquímica vocês viram a importância do oxigênio, novamente fazendo esse paralelo, né? A mitocôndria sem oxigênio não funciona, porque o oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Então, essas pequenas veias sendo acometidas por trombose no pulmão representam um perigo muito grande. E nesses casos em que foi feita a autópsia desses pacientes, essas tromboses em pequenas veias estavam presentes nos pulmões, intestino
e nas veias cerebrais, acompanhada de extensiva hemorragia intracerebral. Dá para tratar esses pacientes? O que foi feito para salvar a vida desses pacientes assim que se identificou, assim que todo mundo já estava sendo notificado a respeito disso? E pôde-se desenvolver uma alternativa de tratamento para esses pacientes, né? Que são raríssimos, mas existem. O tratamento consiste na eliminação desses autoanticorpos. Como é que evolui a doença aqui, pelo que a gente comentou? Os autoanticorpos são produzidos como uma resposta à vacina. Esses autoanticorpos se agregam às plaquetas, ao fator de agregação plaquetário 4 presente nas plaquetas. E isso causa trombos. Então as plaquetas se aglomeram, causando trombos. Diminui o número de plaquetas, que pode socorrer pequenas hemorragias que a gente tem normalmente no dia a dia, e aumentam a deposição de trombos nas veias e artérias do nosso corpo, né? Então, esses autoanticorpos é que são a origem do problema. Então, a gente precisa ou neutralizar esses autoanticorpos ou remover esses autoanticorpos, junto com trombos, junto com tudo. Então, o que vocês acham que seria um tratamento muito eficiente a curto prazo? Vocês acham que a transfusão sanguínea seria uma boa? Sabia que vocês iam concordar comigo. Muito obrigado pela participação. Então, a transfusão sanguínea rapidamente resolveria todos esses problemas. Porque se você troca esse sangue do paciente que começou a apresentar aí essa trombocitopenia trombótica, são substituídos tanto os autoanticorpos, né, são removidos do sangue desse paciente, os autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. São removidos pequenos trombos, que serão eliminados do sangue do paciente, né? Ele será substituído por um sangue completamente normal. E novas plaquetas também estarão presentes ali. Não em grande quantidade, né? Sangue, mas estarão presentes para poder socorrer pequenos eventos hemorrágicos. Então, a princípio, a transfusão sanguínea é um tratamento que pode ser utilizado caso não haja um outro medicamento que ele cita aqui no trabalho que inibe diretamente esses autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4. Então, apesar do fato de que um número modesto, relativamente modesto, de catástrofes, de pacientes que têm essa catastrófica trombocitopenia trombótica induzida por vacina, o seu tratamento é documentado. Então o número é pequeno, mas existe tratamento documentado. O tratamento aparentemente é suficiente, similar àquele que já é aplicado para desordem autoimune induzida pela heparina, que a gente tinha citado lá anteriormente. Então, quando o indivíduo é exposto à heparina, ele pode desenvolver esses mesmos autoanticorpos contra o PF4, fator de agregação plaquetário 4. E aí já existe tratamento caso isso aconteça também. É uma desordem muito rara a indução desses autoanticorpos para quem se expõe à heparina, mas existe, né? Mais importante, fora a trombocitopenia, as transfusões de plaquetas não são apropriadas e devem ser evitadas a fim de abster da ativação de mais plaquetas mediadas pela resposta autoimune e pela hipercoagulação. Pensa bem, esse paciente está com a trombocitopenia, só que ele tem autoanticorpos contra plaquetas. Se eu administro mais plaquetas, eu faço uma transfusão de plaquetas nesse paciente, apenas plaquetas, certamente os eventos trombóticos irão aumentar, né? Então, mais plaquetas para combater a trombocitopenia não é a solução nesse caso. Tem que ser trocado esse sangue, mas não com a administração, a transfusão apenas de plaquetas.
O fator de agregação plaquetário 4 é um autoanticorpo responsável pela ativação de plaquetas. Aí tem uma imunoglobulina IVIG intravenosa, que eles chamam aqui de IVIG, que demonstra uma melhora substancial na estabilidade da coagulação e leva a uma elevação da contagem de plaquetas. Então, essa imunoglobulina intravenosa que ele cita aqui, eu tentei achar que medicamento que é esse, não consegui achar, mas deve ser algo comum para quem trabalha em laboratório, para quem está dentro de laboratórios em hospitais, né? Eu, infelizmente, não consegui encontrar que produto é esse. Só que aqui ele também coloca que a troca do plasma pode ser um tratamento eficaz, porque também remove os autoanticorpos contra o fator de agregação plaquetário 4, se essa imunoglobulina intravenosa estiver indisponível. Então, caso você se depare com esses dois casos, né? Aqui eu coloquei o caso relacionado a autoanticorpos induzidos por vacina. Mas o paciente que for apresentado também, né, exposto à heparina, também pode desenvolver o mesmo quadro. Então, essas doenças autoimunes, dá para perceber que a transfusão sanguínea, né, a troca do plasma, é uma alternativa interessante. O tratamento deve ser aplicado assim que possível, devido às altas taxas de mortalidade, especificamente em pacientes que apresentam a trombose venosa cerebral. Então, tem tratamento, meus amigos. E a gente tem que ficar atento, enquanto profissionais de saúde, caso se depare com isso. Porque, nesse caso, o tempo é crucial. Então, quanto antes essa troca, substituição do plasma ocorrer, melhor. Beleza? Aí, mandei o trabalho lá para vocês. Tem a discussão aqui desses resultados, né? Lembrando que aqui são casos isolados, mas que a gente tem que ficar atento, porque podemos interferir positivamente na vida de alguém, caso saibamos, né, dessas características que envolvem aí as reações adversas, tanto a vacina quanto a heparina. E agora sabemos também o tratamento que pode ser utilizado nesses casos. Existe uma grande chance desses casos estarem passando por baixo do nosso radar, ou seja, não estão sendo detectados. Eu tenho certeza que a comunidade médica, no geral, não está informada a respeito disso. Eu tenho certeza que os locais de notificação desse tipo de reação adversa não devem estar funcionando corretamente. Então, nesse ponto, a gente tem que ficar ligado. Dúvidas, sugestões, comentários, fico à disposição de vocês. Já tô com medo já, professor. Medo de quê, ué? Ai, dessa vacina. Mas Então, assim, foi boa, mas assim, os efeitos adversos vêm, né? exatamente. Isso não é nem explicado para você que vai tomar a vacina, caso sinta esses efeitos adversos. Tá vendo o tamanho do problema? Não, não explicado Sim. mesmo. Só pergunta se você bebeu, se você já teve Covid, que não é para beber, mais nada. Então, cara. E veja como o tempo é crucial, né? Para o tratamento desses efeitos adversos. Então, são raros, são raros. Eu, ao descrever todo esse trabalho aí para vocês, eu já li e reli na época que meu primo estava doente. Infelizmente, ele evoluiu a óbito. E assim, faz muito sentido, sabe, quando eu comparo o caso clínico dele, pelo que eu conversei com os meus familiares, e as informações que eu observei aí nesse trabalho com esses pacientes que tiveram essa trombocitopenia trombótica. E tem esse risco existe. E é fácil de evitar. Então, por exemplo, se eu te vacinar e disser assim, olha, se você tiver algum evento que está relacionado com dor abdominal, procure o médico e, né, e se o médico estiver também ciente desses possíveis efeitos adversos, a coisa vai para um caminho melhor. Agora, na hora que você bate no hospital,
já era, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém Porque associa. se foi, igual você estava lendo ali, detectado em estágio inicial, dá até para fazer um daquele tratamento lá e ser resolvido. Mas se ninguém tá sabendo, até a pessoa bater no hospital, for diagnosticada, for fazer uma bateria de exame, já era. É. E mesmo assim, durante os exames, o que aconteceu no caso do meu familiar? Foi para o hospital com dores abdominais, urinando sangue. E nisso ficou internado, consciente. Uma semana depois, ele entrou em coma. E aí foram fazer as tomografias. E aí nas tomografias se percebeu o extravasamento de sangue venoso cerebral. Então, nada fazia sentido. Eu imagino, né, que a equipe que tratou dele lá, ninguém esperava que um homem de 32 anos, sem comorbidades, sem obesidade, sem a utilização de medicamentos, sem trauma nenhum, tivesse um evento abdominal, de dor abdominal sem explicação. Começaram a falar que era pancreatite. Mas aí lá na bioquímica, e aí eu faço um paralelo para vocês com o que a gente já viu, né? Existe o doseamento das enzimas pancreáticas para saber se é pancreatite mesmo. A gente viu isso. Vamos dosar todas as enzimas então? Vamos ver. Lactato, desidrogenase, poderia estar alta. Nem foi dosado isso. Não foi dosado. Mas plaquetopenia foi. Então tinha trombocitopenia no paciente. E aí mudaram a possibilidade de pancreatite para uma infecção bacteriana mal curada. E depois falaram em tuberculose e meningite. Tuberculose e meningite, doenças bacterianas, deveriam ser acompanhadas daquilo que a gente falou, que é a neutrofilia. Geralmente, infecções bacterianas aumentam a quantidade de neutrófilos. Então, nem sei como é que estava o leucograma dele. Mas para investigar isso, ele teria que vir apresentando febre. Eu me encontrei com ele pela última vez na feira lá de Resende, num sábado. Num domingo, quer dizer. E ele foi internado uma semana depois, sem febre, sem nada, apenas com a dor abdominal. Então as coisas não bateram. Aí eu fui atrás e achei esse artigo, que tem bases muito sólidas para sustentar essa teoria de que o caso dele, de fato, foi uma reação adversa à vacina, conforme nos moldes que estão descritos aí nesse trabalho. E vejam como que a coisa acontece debaixo do nosso radar, sem que a gente perceba. Por quê? A politização do assunto vacina, primeiro, impede que essas questões sejam notificadas. Até a família fica contra. Não pode ser vacina. Não, a vacina não faz isso. Depois, entre os profissionais de saúde, não se discute essa questão porque eles ficam com medo também de entrar em problemas com a família em relação à vacina. E a vacinação em massa impede que se notifique, porque os casos vão acontecendo e vão sendo deixados para lá. Não dá tempo de notificar. Não tem órgão para notificar. E será que se notificar, os órgãos vão levar isso adiante? Vão investigar? Não trouxe para a aula de hoje, né? Mas se vocês forem atrás desse tema, já tem casos que foram notificados em São Paulo que, sem investigar nada, a Secretaria de Saúde lá da cidade já disse que não foi a vacina. Então não adianta. Por conta de toda essa politização, a gente, como profissional de saúde, é que tem que ficar ligado no que está acontecendo. E sair fora desses vieses políticos e investigar. Então, se eu fosse o farmacêutico que atendesse um caso desses, eu sugeriria para a equipe a viabilidade de uma transfusão sanguínea no estado inicial. Eu acho que não iria fazer mal. Então, do ponto de vista ético, a gente tem que realizar procedimentos que não deixarão o paciente pior do que ele já está, né? E a transfusão, nesse caso, caberia.
Mas não foi essa hipótese. Quando eu me comuniquei com o pessoal da família para ir lá levar esse trabalho para ser discutido, não aconteceu nada de nenhuma discussão a respeito. Tranquilizaram, falaram isso aí, que era tuberculose, que era meningite. Então eu não sei se nem o profissional de saúde está preparado para pensar nesse nível que nós discutimos esse artigo aqui hoje. Então fica difícil. Muitas vezes, que nem disse o professor Francisco lá no seminário de pesquisa, né, de iniciação científica, você tem que botar a cara e fazer. Se estiver participando da equipe multidisciplinar, você tem que conversar, não é com o apóstolo, com o bispo, não, você já conversa com o papa. Talvez o dono do hospital soubesse o que está rolando, conseguisse entender isso, né? Não adianta falar com um plantonista, que nem ele citou lá no exemplo dele. Então fica aí mais um exemplo para vocês de quem nós somos, qual tipo de profissional nós somos, tá? A gente tem que ir atrás dessas informações, investigar, saber, porque isso está na nossa mão. Eu acho que muito dificilmente um outro profissional vai atrás nesse nível aí de informações, que nem eu fui para tentar entender isso, e que nem eu pude explicar para vocês o que aconteceu nesse trabalho, resumidamente, né? A gente não vai entrar em detalhes de tudo ali, mas eu acredito que eu consegui passar a mensagem para vocês aí, do que está acontecendo. Sim, professor. Muito bom. Então, se identificarem aí um caso de trombose, lembrem-se de dosar lactato deshidrogenase. Aliás, eu não preciso nem falar para vocês se lembrarem disso, porque todos vocês sabem, fizeram hematologia e estão sabendo de todas as enzimas, né? Ficamos por aqui, então. Até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Falou. Até, Boa professor. noite. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, professor.